Ele foi uma divindade adorada principalmente pelos filisteus, mas também pelos fenícios, entre outros povos na antiguidade. Seu nome era Dagon. Geralmente as pessoas sempre lembram do templo de Dagon e da história de Sansão e Dalila que envolve a divindade dos filisteus, a divindade Dagon. É sobre Dagon que eu estarei falando agora, em seguida. Para você que não acompanhou os outros vídeos deste canal, dê uma olhada que eu aposto que você vai gostar. Peço que deixe já o seu like e também o seu comentário e compartilhe com aqueles que amam também este tipo de assunto. Dagon é um nome de origem fenício-hebraica e se pronuncia da seguinte forma: Dagan. Em sumério também é pronunciado como Dagan. Ela era uma entidade adorada em toda região ali onde os filisteus habitaram. Era um dos deuses principais dos filisteus, mas também foi adorado ali na Síria. Em assentamentos situados na área do Alto Eufrates, ele foi até mesmo considerado o pai das divindades, o pai dos deuses, ser bem semelhante ao mesopotâmico Enlil, ou Hurriam, ou Kumarbi. Para os antigos israelitas, Dagon ele era tido como um ídolo pagão, ao qual era basicamente um ser maligno, ou seja, um demônio na antiguidade. Os rabinos, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, colocam todos os ídolos como sendo, na verdade, o culto a demônios, ou seja, o culto a espíritos malignos. Nós também podemos ver isto como no livro dos Jubileus, uma tradição muito antiga judaica, datada do século 7 a.C., onde narra que tais esculturas, na verdade, estavam cercadas de influência maligna do mundo espiritual, ou seja, entidades malignas. Uma curiosidade muito interessante é que a divindade Dagon, ele era tido como uma espécie de um ser antropomórfico, metade humano, metade peixe. Em muitas representações, Dagon, ele era tido e ele era visto como literalmente um tritão. Para quem não sabe o que é um tritão, o tritão ele seria o macho da sereia, basicamente seria um deus sereia ou um deus tritão, uma figura antropomórfica, bem parecida com algumas divindades do Antigo Egito, que também eram seres antropomórficos, metade humanos, metade animais. Uma figura bem similar aos antigos nefilins. E também alguns anjos caídos que se adequaram a formas humanas antropomórficas na antiguidade para se fingirem de deuses para os outros povos. Agora sobre o nome Dagon teria basicamente o significado da mesma palavra hebraica fenícia para peixe, que é a palavra Dag. Dag seria então o significado de Dagon, que basicamente significaria peixe. Existem várias outras interpretações aí linguísticas dentro da etimologia que nós podemos fazer com este nome, que daria vários outros significados. Outros apontam, como por exemplo o historiador Manfred Hunter, ele considera possível que o nome dessa divindade deriva da raiz Dagnan, que seria o significado de ser nublado. Ele interpreta que a divindade Dagon ele era originalmente uma divindade do tempo, por isso seu nome poderia ter este significado. Agora sobre a adoração da divindade Dagon na antiguidade. Dagon, em Ebla, ele era geralmente referido com títulos como, por exemplo, Senhor de Tutul, Bad du Tulu, ou Senhor dos Pais, Bad Kalam. Mas uma grafia fonética pode ser encontrada em nomes. Referências a ele como Bel Terca, Senhor de Terca,
também são conhecidas de fontes hebraitas. Shalash já era considerada sua esposa neste período, ou seja, ele tinha uma consorte, ele tinha uma esposa. A sua adoração na Mesopotâmia, os governantes da Mesopotâmia viam Dagon como uma espécie de senhor de terras ocidentais, por exemplo, a antiga Síria. E o agraciaram ali, os mesopotâmicos, por permitir suas conquistas naquela área. Inscrições acreditam que Dagan é a concessão de Sargão de Akkad, o domínio sobre a terra superior e as cidades de Ebla, Mari e Armut em particular, bem como sobre as áreas tão distantes quanto a floresta de cedros e montanhas prateadas. Para ganhar o favor de Dagan, Sargão orou a ele em Tutul. Uma inscrição do reinado de Naram-Sin descreve os habitantes da fronteira ocidental de seu império até a cidade de Ilishum como pessoas que o deus Dagan, ou Dagon, havia dado a ele. Em certas fontes mesopotâmicas, Dagon, às vezes ele é considerado igual em classificação aos outros grandes deuses pagões ali das cidades da Suméria e da Acádia. Um texto usa a fórmula Ishtar em Ená, em Liu, em Nippur, Dagan e Tutul, Ninhursag, Ikesh, Ea e Eridu. Alguns dos primeiros reis amorreus da Assíria mencionam Dagon em suas inscrições. Por exemplo, Shamshi-Adad I se autodenominava adorador de Dagon em um documento que descreve a expansão do templo do deus em Terca. Em outros lugares, ele se referiu a si mesmo como amado de Dagon. Uma inscrição de seu filho Yasmar-Adad, no entanto, refere-se a Mulil em Liu, que mora em Tutul. Um Shubtu, um tipo de santuário de Dagan ou Dagon, estava localizado perto de Caedabader, um dos portões do complexo do templo Esagil, na Babilônia. Na Idade do Ferro da Fenícia, existem inscrições ali de um antigo rei chamado de Eshmunazar, do reinado de Sidom, um rei cananeu, do 5º século a.C., que relata ali agradecimentos a esta entidade, a divindade Dagon, que era uma divindade, acaba sendo uma divindade muito popular em todo o Oriente Médio. Uma grande curiosidade é que, de acordo com a Bíblia, quando os filisteus capturaram a Arca da Aliança e a colocaram no templo de Dagon, em Asdod, mas no dia seguinte ocorreu um fato muito interessante. Dagon, a estátua de Dagon, estava prostrada diante da Arca da Aliança, como se estivesse adorando ali o poder do Deus do povo de Israel. E no outro dia, ela estava prostrada com a cabeça e mãos, as suas mãos estavam cortadas, sobrando apenas o tronco do corpo. Com medo, por causa de outras pragas, os filisteus acabaram levando a arca até a cidade de Gate, por medo do porquê a sua divindade teria se prostrado em forma de adoração e também em forma de humilhação, adorando a divindade do povo de Israel através da Arca da Aliança. Aí nós podemos ver a superioridade do Deus eterno de Israel. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Segredos de Aram Adonai.